nunca volte para o seu ex, há algumas exceções à regra. E eu quero poder falar com você, mas eu quero também que o Espírito Santo ministre ao teu coração. Se você está buscando uma resposta de Deus para a sua vida, você entrou aqui nesse vídeo e entrou dirigido por Deus, porque Deus vai dar a resposta que você está procurando. Muitas pessoas ficam presas a um relacionamento. Elas não conseguem avançar na vida porque elas estão aguardando a restauração do namoro, do noivado e a restauração também do casamento. E hoje nós vamos falar se realmente vale a pena esperar e também as exceções à regra. Existem exceções à regra. E é sobre isso que nós vamos falar hoje aqui. Eu quero pedir para você que você me ajude a compartilhar esse vídeo com amigos seus que de repente eles acabaram se separando, houve um término em um relacionamento, em uma parceria de negócio ou até mesmo um casamento. E eu sei que essa mensagem vai ser um divisor de águas para quem escutar. Por isso fica até o fim, porque Deus vai falar muito contigo. E se você não é inscrito no nosso canal, por gentileza, inscreva-se agora e vamos andar juntos. Você vai ter aqui um intercessor, alguém que vai estar intercedendo por você, e você vai ter também alguém que vai ensinar você a ouvir a voz de Deus e a não ficar travado na vida, certo? Então, preste atenção, fica até o fim, porque Deus vai falar muito com você. Tem um texto da Bíblia, que é 1 João 2,19. Olha o que está escrito nesse texto. Eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos. Pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem nos abandonado revela que nenhum deles era realmente dos nossos. Olha só, eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos. Tem pessoas que saem da nossa vida e não saem só por saírem, saem porque não fazem parte da tua vida. Saem porque nunca estiveram com você. Profeta, você acredita em restauração com ex-namorado, com ex-noivo? Olha, eu acredito da seguinte maneira. Quando uma pessoa ela termina um relacionamento, ainda mais antes do casamento, tá? Antes de casar, eu acredito que se já está acontecendo isso antes de casar, no casamento vai ser pior. Ou seja, se antes de casar já estão querendo se separar, se antes de casar já houve traição, então no casamento isso só vai amplificar, certo? Então eu acredito da seguinte maneira, tem N fatores para uma restauração, tá? Em casos de traição, a pessoa traiu antes de casar, estava no namoro ou estava no noivado, é complicado acreditar que a pessoa não vai mais fazer aquilo que fez. É muito complicado. Porque se ela já fez isso no período da paixão, do amor ali aflorado, quanto mais no casamento, que vai ter dias bons e dias não tão bons. Ou seja, a pessoa tem que mudar muito. Ela tem que realmente ter tido uma experiência com Deus para que ela haja de uma maneira diferente. Caso contrário, vai ser só dor de cabeça o casamento. Então, eu não acredito que a pessoa tem que ficar olhando para trás. Não deu certo, às vezes dá uma chance, é só sofrer. E tem gente que gosta de sofrer, parece. Tem gente que gosta de sofrer, sabe? Tem gente que ela fica enganada, cegada por aquilo que aconteceu, por aquilo que viu. Tem pessoas que são totalmente cegadas. Agora,
eu acredito no casamento. Quando uma pessoa se separa, né, mesmo que no casamento tenha havido a traição, eu acredito na restauração de casamento. Por quê? Porque no casamento é diferente. No casamento houve uma aliança, né, de duas pessoas diante de Deus. Então o casamento é um compromisso diferenciado. Então, nesse caso, eu acredito que tem que lutar pela restauração. A única maneira da pessoa parar de lutar pela restauração é se a outra pessoa casar novamente e ter uma vida com outra pessoa. Daí eu acredito que não tem mais que buscar restauração. Por quê? Porque o homem já está casado, já está com um filho novo, já está num outro casamento e a pessoa está lá aguardando ainda a restauração. Aí tem gente que diz assim para mim: mas profeta, mas Deus é Deus de restauração, eu sei. Mas você não viu que a pessoa já se divorciou, casou de novo, está lá com outra pessoa? Deus vai tratar dele, mas você vai ter que seguir sua vida. Você vai ter que parar de olhar para trás e superar isso. Você vai ter que superar. Se ficar aguardando, não, mas eu acredito na promessa de Deus, mas você tem que entender, não foi escolha sua isso. Foi escolha da outra pessoa, seguir um outro caminho. Mas Deus não vai ser injusto com você, Ele vai te honrar. Sabe, às vezes as pessoas pensam da seguinte maneira: não, mas Deus vai lá, vai destruir, né, esse relacionamento e vai trazer ele de volta. Você entende as implicações disso? Você entende as implicações disso? Ou seja, né, aquela pessoa já teve até um outro filho, num outro relacionamento, e você quer que Deus desfaça tudo aquilo para trazer de volta. Deus vai tratar. Você pode ter certeza que Deus vai tratar dessa situação. Mas você deveria continuar. O grande problema é que as pessoas ficam presas ao passado e elas não conseguem seguir em frente. Por isso que é melhor você não retroceder, você superar essa situação e seguir em frente. Sabe, uma outra situação é com um ex-amigo, né? A pessoa teve uma amizade, né? A amizade não é casamento, tá? Vamos colocar aqui uma pedra em cima desse assunto. Amizade não é relacionamento. A pessoa traiu você uma vez, tá? Não volta para esse ex-amigo. Você segue em frente. Porque se já traiu uma vez, é passivo de trair outras vezes, porque um verdadeiro amigo não faz isso. Então, esse não é um amigo confiável. Então, segue em frente. Foi um ex-parceiro seu de negócio? Teve problema? Houve dor de cabeça? Não volte atrás. Siga em frente, não deu certo. A pessoa não mudou em tão pouco tempo. Você tem que seguir em frente. Então, quando se trata de ex-namorado, ex-noivo, por exemplo, a pessoa não era casada, tá? Mas ela teve um filho. Ela teve um filho com o namorado, né? E agora os dois estão separados. Nesse caso, existe como voltar, como ter uma restauração? Como tem uma criança no meio? Acredito que existe, tá? Acredito que existe. Como tem uma criança no meio. Agora, a criança não pode ser, o ponto final, né, para cegamente desejar a restauração. Ou seja, nós temos que entender que ficar paralisados na vida não é uma coisa boa. Sabe, às vezes a pessoa quer voltar para um relacionamento, mas um relacionamento que não está bem curado. Sabe, a pessoa está com a cabeça toda virada e daí força a pessoa a voltar, força a pessoa a restaurar aquele namoro, aquele relacionamento, e vai durar alguns meses e logo vai terminar. Por quê? Porque já houve a quebra. Já houve a quebra de confiança, já houve a quebra de relacionamento. Nem todas as pessoas elas estão muitas vezes prontas
para restaurar um relacionamento, às vezes quer, mas quer da boca para fora, porque na primeira briga vai colocar tudo para fora que aconteceu, vai jogar na cara um do outro, sabe? E essa situação só vai trazer desgaste, só vai trazer choro, só vai trazer dor. Então, existem casos e casos, mas na maioria dos casos, tá? Na maioria dos casos, melhor é não voltar para o ex. Aí você diz assim, profeta, e como é que eu vou saber então se eu tenho que voltar ou eu tenho que deixar isso para trás? Você ora a Deus. Você ora a Deus e Deus vai falar com você. Você ora a Deus e Ele vai dar a resposta que você precisa para a sua vida. Agora, o que você não pode é ficar preso e amarrado, como eu vejo muitas pessoas. Eu já vi muita gente assim na igreja, né? Eu já vi muita gente assim que o relacionamento não deu certo, a pessoa já casou e ela está lá esperando ainda que o marido volte, mas o marido já está com outra pessoa, já casou de novo, já tem até filho e ela está lá orando, pedindo para voltar. Não, eu acredito que esse não é o caminho. Só que não vai ser eu para falar, porque às vezes a gente fala uma coisa e as pessoas entendem tudo ao contrário, né? Ou parece que às vezes a gente não acredita que Deus pode restaurar. Gente, pelo amor de Deus, eu sou um profeta, eu acredito que Deus ele tem o poder para restaurar. Mas eu também não posso, sabe, fechar os meus olhos para o sofrimento das pessoas. E como eu disse, tem gente que gosta de sofrer. Tem gente que gosta de sofrer. A gente dá uma palavra de sabedoria, dá uma direção para a pessoa, olha, não olha para trás, não volta para o ex, e a pessoa está lá, não, mas eu acredito diferente. Bom, eu acredito que Deus tem todo o poder para restaurar, mas existem alguns casos que Deus não quer restaurar. Quando é casamento e a pessoa não casou de novo, está lá, eu acredito que Deus ele restaura. Mas Deus não vai destruir uma outra família, né? Porque muitas vezes a família foi destruída, foi pelo inferno. Mas Deus não vai destruir uma família. Deus não vai destruir a vida de uma pessoa. Então, eu creio que você tem que orar, pedir direção para Deus. Cada caso é um caso, tá? Cada caso é um caso. Agora, volto a dizer, na maioria dos casos, não volte para o ex. Na maioria dos casos. Agora, tem as exceções, ok? Tem as exceções. Eu volto a falar, existe as exceções. Eu não sei o que Deus vai falar ao teu coração, tá? Eu não sou Deus sobre a tua vida. Então você tem um Deus, chama por Ele, fala com Ele e Ele vai lhe dar a direção. Agora, em muitos casos, nós temos que deixar de ser românticos, tá? Para ouvir a voz de Deus. O que Deus está falando. Eu acho muito complicado uma pessoa que já trai no namoro, ela ser fiel no casamento. Eu acho complicado, né? Eu acho, na verdade, muito complicado, né? No namoro, olha para ela e olha para outras. Eu acho complicado isso. No namoro já está assim. No casamento, o casamento só vai amplificar isso aí. A pessoa não melhora casando, né? A não ser que ela tenha um encontro real com Cristo. Mas isso é uma coisa que você vai ter que pedir para Deus te revelar. Você vai ter que pedir para Deus, Deus, me mostra a verdade, me mostra o caminho. E outra coisa, sempre Deus tem algo melhor para nós. A gente pode até pensar que não, mas isso é uma mentira do diabo. Deus tem sempre o melhor para você. Então Deus não quer que você sofra. Agora, quem ama o sofrimento, só tem que orar pela sua vida. Amém? Às vezes tem gente que a gente fala uma coisa e a pessoa é ignorante. Né? É ignorante no sentido que a gente tenta explicar, tenta dizer, ela diz, não, porque Deus restaura assim, não sei o quê. Eu sei que Deus restaura, claro que eu acredito. Mas, gente, pelo amor de Deus, sabe, um namoro é diferente de um casamento. Um namoro é diferente de um casamento. É diferente, não tem como você colocar no mesmo patamar, porque não é. Não é o mesmo patamar.
Um casamento é um compromisso maior que a pessoa assumiu, ela subiu mais um degrau no compromisso da vida. É diferente. Não, mas era meu noivo, profeta, e a gente noivou. Não interessa. Não interessa, não é a mesma coisa que casamento. Guarda essa palavra com você, tá? E depois, vamos fazer o seguinte, se você continuar insistindo nisso aí, anota o dia que eu tô falando isso. E depois, 2, 3 anos para frente, vê se eu não vou ter razão no que eu vou falar. Sabe por quê? Eu não sei quantas pessoas vocês têm acesso, né? Mas eu já atendi algumas centenas de pessoas. Eu já vi mais de 1 milhar de casos. Então, eu não estou falando isso baseado, né, em um caso que eu vi ontem. Não, gente, eu estou falando para vocês de uma coisa que eu já vi muitas vezes repetir na minha vida. Eu já vi isso muitas vezes. Então, eu estou falando para vocês do que eu conheço, do que eu sei. Amém? Então, peça para Deus falar contigo. Se você acredita diferente, eu te respeito. Eu vou orar para que Deus te ajude a restaurar. Mas a minha oração também é para que Deus te abra os olhos. Amém? Eu deixo essa palavra ao teu coração, tá? Eu peço que você deixe a sua curtida aqui nesse vídeo, por gentileza. Até se você não concorda totalmente com o que eu falei, bom, a vida vai mostrar para você o que eu estou te ensinando. Né? Eu estou te ensinando algo aqui que é para o teu futuro. Você pode abraçar essa verdade e se libertar, ou você pode permanecer preso a uma coisa que só Deus para intervir, só Deus para fazer a coisa mudar. Ok? Então, ore a Deus e Deus vai dar a melhor resposta para você. Eu não estou dizendo faça isso ou faça aquilo. Eu só estou dizendo para você que você tem que ouvir a Deus. Amém? Quero pedir para você que não é inscrito aqui no canal, que você se inscreva e a partir de hoje vamos andar juntos em nome de Jesus. Amém? Tenho certeza que Deus tem o melhor para a tua vida.